A paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Boa noite a todos que se disponibilizaram de estar aqui para a gente poder encerrar, ou tentar pelo menos, né? A questão do jejum. Glória a Deus. Abra comigo lá em 2 Samuel, capítulo 12. O presbítero Ronaldo hoje não vai fazer nenhuma pergunta, hoje vai ficar só quietinho ali. E no último estudo, o homem jogou duro. Não, dúvida não tem mais aí. Dúvida não tem que ter. Pastora Daí, Deus abençoe. Pastora Amélia, nosso pastor Valdemir também, presbítero Maurício, pastor Fagner, Deus abençoe. Uma vez mais pela oração. Glória a Deus. Minha esposa falou o nome do filho de Fagner, mas Patrícia será Davi. Eu falei, glória a Deus. Os gurias que se cuide. Quanto mais Davi, melhor. Não é verdade? Glória a Deus por isso. A gente se alegrou muito quando nós recebemos a notícia. Porque o crente tem que se alegrar com a vitória do outro. A gente precisa aprender nos dias de hoje a se alegrar quando alguém está alegre com a vitória que recebeu. Tem vitórias, escute isso que eu vou falar. Tem vitórias que você alcança se alegrando com a vitória do seu irmão e da sua irmã. Eu já recebi vitória só por chorar pela vitória do meu irmão e da minha irmã. Deus, Ele ama e tem prazer quando você se alegra com a vitória do seu irmão e da sua irmã. Isso é lindo, irmãos. É um coração puro diante de Deus. Deus se alegra com isso. Ai, Jesus. É estranho ver eu ensinando, né? Hoje vocês vão ver pela primeira vez. Você assistiu? É diferente, né? É meio. Não temos. Dá vontade. Ai, Deus. Todos encontraram 2 Samuel, capítulo 12? Deixa marcado aí, queridos. A primeira vez que eu vim dar esse estudo aqui, eu perguntei para a igreja, né? Quantos tipos de jejum, mais ou menos, vocês acreditam que existe dentro da palavra do Senhor? 1, 2, 3, 4. Acredite se quisermos. No último estudo que nós tivemos sobre o jejum, nós chegamos a 10 tópicos de jejum. Ninguém deu glória a Deus. Glória a Deus. Vocês perderam. É estudo, né? Irmãos, daqui não é a sala de faculdade, não. Daqui não é a sala de universidade de teologia, bacharelado, doutorado e mestrado, não. Isso daqui se chama casa de oração. Você tem toda a liberdade, irmão. 10 tópicos. Não, missionário, é sério? É sério. Só para fazer um resumão rapidão para a gente entrar aqui em 2 Samuel. Nós começamos. Eu não vou perguntar se alguém se lembra, né? Que aí seria leviandade da minha parte, né? Mas nós começamos lá em Mateus capítulo 4, versículo 2, onde Jesus inicia o seu jejum no deserto. O propósito do jejum de Jesus foram quantos? 1, 2, 3. Alguém sabe? Primeiro, para iniciar o seu ministério. E segundo, para suportar a tentação. Mateus capítulo 17, versículo 21. Então, o primeiro jejum de Jesus ali foi para quê? Iniciar o seu ministério e suportar a tentação. Porque o diabo queria comprar o ministério de Jesus, mas não conseguiu, porque a pessoa, quando está cheia da presença, o inimigo sempre vai cair por terra.
Já em Mateus capítulo 17, versículo 21, vai falar que os discípulos não podem expulsar uma legião de demônios. E Jesus, quando desce do Monte Tabor, junto com Pedro, Tiago e João, eles vêm falar: por que seus discípulos não puderam expulsar? Jesus fala o quê? Sem jejum e oração, essa casta, essa hierarquia, esse alto grau desses demônios não sai. E olha que eles usaram o nome de Jesus para expulsar, mas não teve jeito, porque era um jejum com contenda. Enquanto Jesus estava lá em cima, os 9 que ficaram embaixo começaram a disputar com os fariseus e com os escribas. Ou seja, jejum você tem que se guardar, sem discutir, sem brigar com ninguém. Você tem que se guardar, porque o mundo espiritual está um reboliço só. Porque o mundo espiritual consegue ver o teu espírito se fortalecendo e também consegue ver a sua carne sendo mortificada. E isso é muito bom para a vida espiritual do crente. O mundo espiritual te respeita muito a respeito disso, irmãos. Glória a Deus. Salmo 109, versículo 24 vai falar sobre o quê? Sobre os joelhos que se tremem e a carne que emagrece. Aí naquele dia eu falei o quê, irmãos? Se o irmão começar a falar que está jejuando, está buscando, mas o número da roupa continua crescendo, alguma coisa está errada. Não dá. Né? Aí chega o missionário aqui hoje, prega sobre jejum. Não, que o jejum você acaba realmente se debilitando. Sem se alimentar você vai emagrecer, é uma coisa natural. Aí daqui um mês eu chego aqui, já com o terno do presbítero Ronaldo. O missionário está buscando o que? Churrascaria, padaria, pizzaria, está buscando isso. Jejum, outra coisa. Jejum não é para fins estéticos, aí é dieta. Temos que separar as coisas. Está chegando o congresso, eu vou entrar no jejum porque esse vestido vai ficar lindo em mim. Não, isso não é jejum. Aí é dieta. Eu estou olhando para a Bárbara, eu estou tanto com dar risada, irmão. Porque no estudo passado a Bárbara surpreendeu a gente com um testemunho que até hoje não para ela. Mas vamos lá. Então o jejum não é para fins estéticos. Para fins estéticos existe a dieta, ou o famoso regime. Mas não é o regime de não comer a carne assada e comer a pizza com lasanha, não. Regime é se abster do carboidrato e entrar na salada. Meu Deus. Nem coelho gosta de ficar comendo salada a semana toda. Imagina nós que já sentiu gosto de carne assada, essas coisas todas, né? Aquele porco. Ai, Jesus, vamos lá. Jonas, capítulo 3, versículo 7, 8 vai falar do propósito do jejum para perdão. Deus envia Jonas para pregar de Nínive, uma terra da Síria terrível, para que o povo se arrependesse. Aí o próprio rei Sargão vai pegar o povo e vai instaurar um jejum. Que jejum foi esse? Até para os animais. Ninguém poderia comer, nem beber, vestir pano de saco grosseiro, todo sujo, que era muito usado na agricultura. Até os animais do campo, irmãos, entrou no jejum naquele dia. Eles não puderam nem pastar e nem tomar água. Rapaz, daqui a pouco eu vou entrar num tema aqui que vocês vão ver só. É que eu dei esse estudo lá em Luiz Eduardo Magalhães, mas os irmãos pediram bis ainda. Mas vocês vão entender. Então, o jejum é só para alimento sólido e líquido. O resto é propósito. Quem está entendendo, diga amém. Existe jejum de celular, irmão? Sim ou não? A pastora fez assim, ó, com um peso tão grande. Eu vou fazer assim, mas não sei se é assim.
Tem que fazer. Pastor, não existe jejum de celular? Aquele que tem. Meu pastor, existe. Presbítero. Já lembra, né? Pronto. Já te dá tudo. Você que disse sim, guarda seu sim aí, viu? Você que disse não, segura ele também. Vai ser muito útil daqui a pouco. Então, esse jejum de Nínive foi para o perdão de Deus. Deus falou para Jonas: Jonas, você vai pregar, porque se esse povo não se arrepender, dentro de 40 dias eu vou destruir Nínive. O povo entrou no jejum. A Bíblia diz que a nação inteira de Nínive clamou a Deus. Missionário, por que o pano de saco grosseiro todo sujo? Para tirar a vaidade das pessoas, levá-las à humilhação, e a sujeira simbolizava o pecado. Ou seja, imagina uma mulher vaidosa, toda linda, chapinha no cabelo, aquela coisa toda. Aí você vê a mulher com um pano de saco todo sujo, grosseiro, com a cara na terra, clamando perdão. Deus, meu filho, perdoou, irmãos. Deus, ele viu sinceridade. Deus, ele viu verdade naquele jejum. Bora. Mateus capítulo 6, versículo 16 vai falar sobre os que jejuam e mostra que está jejuando. Eu chamei até o pastor Fagner naquele dia para fazer a demonstração. Não, tem gente que jejua, irmão, misericórdia. Sai todo mundo. Parece que está morrendo, né? O bichinho chega, dobra assim, ó, para andar. Aí você vai dar a paz do Senhor, a mão do irmão chega a estar mole. Aí Jesus fala: não é assim não. Jejum e fica em casa. Você quer sair, lava o rosto, dá aquela espreguiçada, empine, ó. A paz do Senhor vai, não, ô glória, a paz do Senhor, tudo bem, tudo. Amém, amém. Quem é que vai desconfiar? Os fariseus fazem o quê? Shalom, Adonai. Shalom, Adonai. Meu irmão, estava dizendo: não, eu estou no jejum hoje. Nossa. Não, irmão, você não está jejuando, você está morrendo de fome. Vamos lá em casa. Aí isso custeava as viúvas. Eles se aproveitavam das viúvas, né? Vai fazer jejum, irmão? Não sai com aquela cara de limão azedo, né? Cara de coitadinho, não. Sai com posição de soldado, para vitória, para guerra, para batalha, sabendo que o seu jejum está te revestindo, né? Está liberando um poder sobre a tua vida maior, dependendo do seu propósito de jejum, por aí vai. Isaías 24:16 vai dizer: Isaías, eu emagreço. Por que será? Porque estava comendo muito? 2 Crônicas 20, 3 e 4 vai dizer que Josafá convoca a nação também para orar, buscar a Deus com jejuns e roubos. E ali Deus recebe aquele jejum, aquela coisa linda ali, e fala: diga para o povo, Josafá, colocar os cantores na frente, porque enquanto eles estiverem me louvando, me adorando, eu vou colocar armadilhas para que o inimigo caia sobre ela. Aqui eu já posso abrir até aspas, né? Pregador não tem jeito. Aí você já vai entender, quando você está louvando aqui, adorando aqui, Deus já está colocando emboscadas para os inimigos não chegar até a tua casa, até a tua família, aonde tua esposa trabalha. Deus, ele é especialista em desarmar a armadilha do inimigo, irmãos. Josué capítulo 5, versículo 3, para atravessar o Rio Jordão, Deus fala: Josué, bota o povo para jejuar, para se santificar, e não chegue perto das suas esposas. A última vez a diaconisa Patrícia perguntou: missionário, né, e o marido não tem que conversar com a esposa e tudo, né? Eu falei: com certeza, né? Imagina, né? O missionário chega de viagem, minha esposa está lá no jejum, na oração. Eu chego cheio do que, irmão? De amor para dar e para receber, né? Aí eu vou chegar para dar: não, irmão, peraí, amor, peraí, da glória. Oh,
glória. Da glória mesmo, vem aqui. Né? Não, está repreendido. Deus me dá vitória. Não. O esposo chega na esposa, amor, vamos fazer um propósito? Vamos pegar 3 dias de jejum e oração? Porque entre marido e mulher, irmão, não existe jejum, existe propósito. Porque é a maneira de falar, né? Porque o jejum é sobre alimento. Isso. Propósito é por fora. Vamos fazer um propósito, nós dois. Não vamos alimentar, não vamos chegar, né? Aquela coisa toda. Aí chega a irmã, cheia de amor para lá, da rua, cansado, um sol de lascar. O marido está lá, oh Deus, me dá vitória, repreende toda a pomba, tudo que vim. Aí a esposa cheia de amor para lá. Aí pega e sai, vira as costas. A minha esposa, eu vou ter que falar, porque o exemplo vem de nós, né? Ela, às vezes, no começo, quando a gente era noiva, ela não me contava. Ela não me contava. E às vezes eu chegava lá, não que acontecia nada, irmão. Eu queria chegar para dar um cheiro nela, né? Eu chegava para abraçar, dar um cheiro. E ela virava a cara. Eu falei, essa mulher está com outro. Você chega para abraçar, a mulher não quer. Chega para dar um cheirinho, um beijo, um selinho, nada. Fala, não, aí tem alguma coisa, né? Você fica perdido no relacionamento. Aí depois ela vem falar, não, porque eu estou num propósito. Aí fala, minha filha, mas você tem que me avisar, para mim entrar junto também. Então o casal tem que ter essa conectividade, tem que ter essa comunhão, tem que ser tudo em concordância, tudo consensual. Aí você vai ver se Deus não abençoa, irmãos. Então, até Moisés mesmo, lá em Êxodo capítulo 19, quando o povo pede para ver Deus, Deus fala, Moisés, eu vou me revelar para o povo, só que manda o povo se separar das esposas, lavar as roupas durante o dia com sabão e se santificar. Aí os irmãos conhecem a história, né? Quando Deus desce no monte Sinai, o povo sai tudo correndo. Porque Deus desce como Deus, como glória, como fogo consumidor. Deus desce, irmão, tremendo o monte Sinai, fumegando, relâmpago, raio. O povo fala o quê? Vai você, Moisés, conversar com esse Deus, porque nós não queremos falar com esse Deus, não. Alguma pergunta já? Alguém já formulou alguma pergunta? Alguma pergunta? Eu já vou descer para cá também. Cadê a primeira pergunta para a gente entrar no 2 Samuel 12? Só tem mais 3 tópicos hoje, viu? A irmã Simone perguntou a última, né, sobre medicamento. Missionário, eu tenho que tomar medicamento. E aí, como é que funciona? Propósito. Fala com o papai do céu. Ele vai entender tudo. Não se preocupa com isso. O que Deus não quer, irmãos, é que você escandalize a obra. Quem viu a notícia lá na África, já morreu 400 pessoas por causa daquele super jejum que estavam fazendo lá. O líder morreu com 25 dias, se eu não me engano, sem comer e sem beber nada. Ele morreu. Falta de proteína, potássio, cálcio, minerais, sais minerais. A água, todo mundo sabe que desidrata. Se desidrata, o rim começa a parar. Se o rim não trabalha, o fígado não trabalha, não há filtragem, coágula o sangue. Então, 400 pessoas já morreram por causa desse jejum. Não dá mais para prender o líder, porque ele morreu. Imagina alguém daqui vai fazer um jejum, passa mal na rua, pode acontecer com esse sol daqui. A minha líder, a minha pastora falou que a semana a gente ia tirar a semana para jejuar. Imagina a responsabilidade, irmãos. Me perguntaram, missionário, se eu jejuar 1 hora,
Deus honra, irmãos. Depende da sua sinceridade e da verdade. Não precisa, vou jejuar o dia todo. Não precisa. Eu tinha costume de jejuar 3 dias, 3 noites, 72 horas, sem comer, sem beber nada. Só orando e jejuando. Mas eu me preparava antes, irmãos. Eu ia tirando meus alimentos de pouquinho em pouquinho, até chegar ao tempo. Falava, Senhor, hoje eu começo. Começava domingo à meia-noite e entregava quarta-feira à meia-noite. Mas sem tomar medicamento, sem problema nenhum de saúde e tudo. Então nós temos que ter muita sabedoria na área do jejum, porque nós não queremos causar problemas para ninguém que está perto de nós. A Bíblia diz que Jesus teve fome logo após os 40 dias de jejum. Alguém até me perguntou da última vez, e Jesus jejuou só de dia e de noite? Se acabava de comer? Eu falei, não se alimentou. Então temos que tomar cuidado. Vai jejuar, conversa com a sua pastora direitinho, pede orientação para alguns pastores, presbíteros, porque é um assunto muito delicado, irmãos. Eu conheci um pastor, Luiz Eduardo Magalhães, que ele acabou tendo problema de rins, e tanto que ele jejuava. Eu falo para você, eu vi ele pregando, uma mulher entrando, ele falou, você mulher que acabou de entrar, assim que diz o Senhor, agora esse câncer vai sair pela tua boca. Já tinha 2 semanas que ele estava jejuando, sem comer e sem beber. A mulher caiu, botou para fora aquela carne. Ele teve problema dos rins. Deus usa, mas conforme a capacidade do nosso corpo. Aleluia. Nosso corpo é limitado. Eclesiastes 8, se eu não me engano, 10, 12 vai dizer: faze conforme tudo chegar às suas mãos, mas conforme a força do seu braço. Aleluia. Nada mais, também nada menos, na medida. O jejum que, esses últimos 3 que eu coloquei ali para a gente poder terminar hoje esse tema, são jejuns particularmente, irmãos, muito duros, às vezes até de passar estudo. Quem puder ler aí, leia o que está escrito em 2 Samuel 12. 12 o quê? Capítulo 12, versículo 16. Davi a Deus pela criança, e jejuou Davi, e entrou e passou a noite prostrado sobre a terra. Esse jejum de Davi, irmãos, é o jejum que Deus mais abomina. Essa oração de Davi, irmãos, é a oração que Deus mais abomina. Essa busca de Davi é a que Deus mais detesta. A palavra abominar no grego é detestar. Deus detesta. Missionário, como assim? Davi, ele entrou na casa de Deus, no templo, para buscar a Deus em oração e jejum, por um filho que foi fruto de adultério e assassinato. Ele passa 7 dias dentro do templo, orando, jejuando, buscando a Deus a saúde da criança. Mas todo pecado, irmãos, vai ter uma grande consequência. Meu Deus. Davi se esqueceu dos mandamentos. Por ser rei, ele se viu no direito de possuir uma mulher que já era casada.
Não é o título que determina o que a gente quer ou o que a gente vai ter. É Ele. Glória a Deus. Glória a Deus. Davi, além de tomar posse de Batseba, tentou enganar ainda Urias, dizendo: vá se deitar com a tua esposa. Urias era fiel ao rei, irmãos. Ele falou: de forma nenhuma eu vou sair da presença do meu rei. Eu vou dormir na porta da casa do meu rei antes de eu voltar para a batalha. Urias amava mais a Davi do que Davi amava Urias. Eu tenho certeza que poucas pessoas aqui param para pensar nisso. E ele, quando recebe a notícia da morte de Urias, naturalmente ele recebe Batseba para ser sua esposa. Já pejada no hebraico significa grávida, gestante mesmo. E quando a criança nasce, Davi se esqueceu. Pensou que ninguém viu o que ele havia cometido. Mas o nosso Deus nem pisca, irmãos. Os olhos do nosso Deus é como fogo. Tudo é provado diante dele. E ele entra no jejum e na oração dentro da onde? Do templo. Irmãos, porque tem pessoas que fazem o mal no próximo, calunia, difama, e depois vem para o culto. Meu Deus! Pega nisso daqui, ó. Eu estou sentindo a graça do Espírito Santo aqui, Deus poderoso. Pega no microfone, diz que vai louvar, diz que vai pregar, diz que vai entrar na campanha, diz que quer ajudar, quer contribuir. Mas o nosso Deus, que não dorme nem tosqueleja, significa que ele nem cochila, irmãos. Glória a Deus. Está provando tudo diante dos seus olhos. Então é o tipo da oração e do jejum que Deus não chega, irmão. Não adianta. Porque é de uma pessoa que fez algo ruim e que ainda não se arrependeu. Escute. Aleluia, Deus. Eu creio na minha fé que se Davi tivesse se arrependido e confessado antes do menino nascer, você acha que o nosso Deus não teria perdoado? Aleluia. O problema do pecado, irmãos, é tentar encobrir ele o máximo que puder. É tentar esconder ele, maquiar, disfarçar. É, Jesus. Não tem como. Porque a Bíblia diz no Novo Testamento, Mateus, que Deus vai trazer do oculto para a luz tudo aquilo que estava escondido. Aleluia. E Davi, ele vai fazer esse jejum sem oração. E Deus vai e mata o menino. É Deus. É forte. Deus mata o menino. É forte, né, irmãos? Glória a Deus. Mas a Bíblia é forte. Glória. Só que quando Davi recebe a notícia de que o menino havia morrido, ele se levanta, vai tomar um banho, faz a barba, come pão, toma vinho e volta para o templo. Aleluia. É uma pena, irmãos, que essa adoração não está registrada na Bíblia. É uma pena. Mas esse tipo de sacrifício, irmãos, não funciona com o nosso Deus. Meu Deus. E Provérbios vai dizer: aquele que confessa as suas transgressões alcança
misericórdia. Que confessa e as deixa, alcança misericórdia. Então esse jejum, essa oração, Deus, Ele abomina. Jejum do celular, vamos lá. O jejum do celular, irmãos, na nosso dia a dia hoje se tornou uma coisa comum, né? Vou fazer o jejum da Netflix, vou fazer o jejum do celular. Mas a Bíblia vai dizer que só existe um tipo de jejum que é alimentício. Não tem como você fazer jejum de celular, porque senão você teria que comer o celular. Acabou o jejum, eu vou comer meu celular agora. No sentido figurado, né? Vou usar uma hipérbole aqui, uma força de expressão. Imagina aí, Deus Cruz. Você pegar o celular com a maionese, ketchup. Hã? Deixam de comer para ficar o celular. Isso. Por isso fala no sentido figurado, né? A tradução diz que a gente está se alimentando de algo que não está edificando a nossa fé. Mas literalmente, irmãos, nós não podemos fazer o jejum do celular, mas podemos fazer o propósito do celular. Senhor, essa semana, não sei quem pode fazer isso também, né? Imagina quem tem contato, ligação o dia todo, aquela coisa toda, imagina aí, mas vamos lá, é uma suposição, né? Durante 3 dias, Senhor, eu vou fazer um propósito contigo, eu não vou tocar no meu celular, né? Deixa eu dizer, é claro que comenta com o esposo, ou a esposa com a esposa, depende dos contatos chegados, fala, não, ó, a minha esposa está no propósito, assim, assim, assado, o meu esposo está no propósito, assim, assado, pode deixar um recado comigo. Amém. Jejum dormindo, existe? Rapaz, eu escutei uma live do Eduardo Magalhães, foi boa. Pastor, eu acordei 6 horas da manhã para mim iniciar o meu jejum, mas eu agarrei no sono e acordei às 10. E aí, funciona o jejum? Olha, meu filho, melhor ter deixado para acordar às 10 e jejum até o meio-dia. Aí já, né? Já saí do jejum com o almoço. Imagina aí. Eu acordo 6 horas, alô Deus, aqui eu entrego a minha vida como sacrifício vivo no teu altar agora, Pai. Vou jejuar até o meio-dia e o Senhor. Já acordou na hora do almoço. Já acordou comigo no almoço da porra. E aí, meu presidente, funciona? Hã? O que é jejum? É abster-se de alimento sólido e líquido. Missionário, eu tenho problema de deficiência de proteína, de cálcio, sais minerais, né? Algum tipo de vitamina. Entra na questão do propósito. Tem pessoas que têm realmente problema na tireoide, né? O metabolismo é terrível. O meu metabolismo, meu irmão, se eu ficar sem comer 2, 3 dias, eu seco. É uma coisa incrível. Tem pessoas que já não. Só de respirar está ficando forte. Para na frente da máquina do frango. Já foi 1 quilo ali. Só de respirar. Aí é o jejum. Na aula passada que eu falei, irmão, você vai jejuar, não sai nas ruas da Bahia não, pelo amor de Deus. A comida baiana é complicada. O feijão cheira lá no João Paulo II.
Aí você abre a panela, você dá de cara com aquele tutano, uma calabresa. Como é que você vai falar? Está repreendido. Você vai falar, Deus abençoe e multiplique em nome de Jesus. Já pega a farinha, uma pimentinha, um limão e cai para dentro. Né? A Bárbara. Eita, Deus, fala aí. A prova da Bárbara, irmãos. Eu assisti porque eu tive que passar os tópicos tudo novo porque a gente aprendeu, né? E ela falou, vai ser uma prova, missionário. Está no jejum e no Inca, tem que fazer um feijão lá. Aí, mas eu venci. Mas ela tirou. Ela foi lá, tirou a tampa. Tampou e recebeu a vitória. A água estava na boca. A ciência diz a nossa psique. É complicado. A nossa psique, ou seja, os psicanalistas dizem que a nossa mente, ela formula tudo. Então, se você está no jejum e avista algo bom, não precisa ter cheiro. Isso é interessante. Mas por a sua mente já conhecer, ela já produz e te induz já a alimentação. É incrível, irmãos. É como se você nem comeu, mas já sentiu o gosto. É coisa assim que, né? Não é uma coisa simples. Não, o que quebra é o alimentar-se. Mas você não pode provocar a tentação. Né? Pô, lá o meu vizinho lá de casa lá, na feira lá, e vende frango assado. Imagina, um jejum. E o pior que é tudo aberto, não é na maquininha. Ele bota num negócio lá assim, ó. O cheiro vai longe. Aí. Oi. É por isso que Jesus fala, vai jejuar? Fica em casa. Só que o problema da Bárbara foi que a manhinha foi fazer o feijão lá. Ela não quis sair. Aí. Oi. A pessoa está jejuando e está ali fazendo as coisas, igual você falou, quando vai para o trabalho, pode, né? Aí vou ficar ali e acaba esquecendo e pega um algo e põe na boca. Só que não. Aí você é melhor que beba logo e fala, Senhor, até que o Senhor me ajudou. Mas se não desceu, voltou. Só voltou e falou, ai, estou no jejum. Tipo assim? O que acontece? Deus ele vai analisar o contexto da sua fome e da sua sede. Deus ele vai estar analisando a sua sinceridade naquilo que você fez o propósito. Você quebrar o jejum voluntariamente, quebra. Involuntariamente é algo que você não provocou. É um costume, às vezes é um hábito seu. Mulher normalmente não é de tomar muita água. Mulher tem esse costume, né? Eu não sei as mulheres daqui, mas lá na minha região em São Paulo, elas não são tomar muita água. Por isso que muitas sofrem com pedra no rim, por aí vai. Mas isso, lá você faz suco gelado, tirando pela torneira, não precisa botar gelo ali. Você deve não torneira. Então acontece muito, uma irmã daqui da Lapa perguntou, missionário, eu estava fazendo jejum e eu fui escovar o leite e acabei engolindo a pasta. E aí, missionário? Aí você me conta no estreito, irmão. Aí me coloca numa saia justa, entre a cruz e a espada, né? Eu falei, mas a senhora quis comer a pasta ou aconteceu? Ela falou, não, jamais aconteceu. Eu falei, pronto, continua o jejum, não para não. Né? O jejum nos ensina a policiar. Minha esposa também faz um feijão, né? Faz umas comidas lá. E
e é complicado, tem que ficar na contramão do vento. O vento está para lá, tem que ficar para cá. Porque, fala a verdade, não é uma coisa, quando a gente está jejuando, o vento não traz o cheiro de comida de gente que não é nem sabe às vezes? Recebemos muito na mão. O dia do pastor é o dia mais provocante que tem. Não, vou fazer jejum e tal aqui, Senhor, que apresenta minha vida. Outro dia tá a vizinha lá com um bolo de chocolate. É desse jeito aí. Ó, vizinho, olha, vou trazer um bolo para o. Amém, glória. Deus abençoe, mano. Vai para lá, boca, fica aí, quietinho. Daqui a pouco nós conversa. Obrigado, Deus abençoe a pessoa que trouxe esse bolo. Por exemplo, eu estou fazendo um jejum de 6 até meio-dia. Pronto, às 6 E aí eu saio, eu chego na casa da minha e me oferece um café, por exemplo. Olha que bênção. Aí eu falo assim, eu posso até falar que uma vez você vai desconfiar, né? Eu falo que eu já tomei. Tá errado? Não tá mentindo. Tá mentindo. Tá mentindo. O quê? O que mais quebra jejum, irmãos, é omitir a verdade. Porque pelo seu propósito não é que você está mentindo. Você está procurando uma maneira de Abraão. Não, sabe, não é minha esposa, é minha irmã. Você está omitindo a verdade para colocar um escudo, uma defesa no seu propósito, no seu jejum, né? Isso acontece muito, irmãos. Então você já vai preparado. Se oferecer por educação, Deus não vai te cobrar. Mas, Senhor, Até aqui o Senhor me sustentou. até aqui o Senhor me sustentou, obrigado, Pai. Mas é uma pessoa que eu tenho uma consideração, uma pessoa que eu gosto de estar perto. Deus, Ele abençoa. Então, liberando esse café, você tá dizendo. Isso. O presbítero chega a fazer visita, irmão, você já sabe, não oferece nada para ele, viu? Só café. Não oferece nada. Ele chegou, você já sabe, vou dar na graça. Pode ser 4 horas da tarde, você deixa isso, né? Não oferece nada. Puxada? Aí não sabe mais da casa, dorme lá, porque puxada é pesado, né? Eu sou muito assim, sabe? Ah, sim, a minha madrasta de Barreiras, quando eu chegava lá, eu falei disso no passado aqui. Ela faz aqueles bolinhos fritos na panela de pressão. Como é que é o nome daquela? Chibanga, chibuco? Como é que é? Chimangue. Irmão, pensa num bolinho com aquele leite de vaca, cheio de gordurinha por cima, com aquele café, 7 horas da manhã. Aí teve um dia que eu cheguei lá, que ela fez uma bacia, ela falou bem assim, ela dá adoecer, né? Cristiana, meu filho, eu fiz uns bolinhos ali, ó. Eu falei, ô mano, Deus abençoe, eu estou na graça. Ela só olhou, ela é católica. Ela só olhou assim para mim e falou, amém, Deus abençoe. Você está achando que eu fui lá para ver? Na onde eu estava, eu voltei. Eu não saí lá para fora para ver. Porque é aquela coisa da consciente, né? Tem que tomar muito cuidado. Zacarias capítulo 7, a partir do versículo 5, quem pode abrir? Atrás de Malaquias ali, irmãos, para a gente poder dar continuidade. Nossa, a hora já foi embora. Zacarias capítulo 7, versículos 5 e 6. Deus abençoe nosso evangelista, Edivaldo também. Nessa noite está nos visitando aqui, a pastor Francisco, Igreja Pentecostal Unida em Cristo. Deus abençoe, meu filho. Zacarias, capítulo 7, versículos 5 e 6. Só o título desse texto, você já vai ver o que está escrito lá. O jejum que não agrada a Deus. Se existe o que agrada, na Bíblia também vai existir o que não agrada. Qual é o jejum que não agrada a Deus? Quem pode ler aí? Versículos 5 e 6. Quem pode ler? Pode ler. Fala a todo o povo desta terra e aos sacerdotes, dizendo: quando jejuares e planteares no quinto e no sétimo mês, durante estes 70 anos, jejuaste vós para mim, mesmo para mim?
ou quando comestes e quando bebestes, não foi para vós mesmos que comestes e bebestes? Deus. Deus perguntando para o povo: quando vocês jejuam para mim mesmo? Tem certeza? Porque o povo estava tão naquele negócio: eu sou íntimo de Deus, eu tenho uma intimidade com Deus tão grande. Só que eles não sabiam que a Babilônia já estava preparada. Aí eles iam jejuar, irmãos. Aí eles faziam jejum, vamos supor, não existia naquela época. O jejum que eu não vou tomar Coca-Cola, mas vou tomar um tanque de uva de laranja. Quem nunca fala desse jejum? Não, hoje eu não como essa lasanha. Hoje eu vou comer arroz, feijão e bife. Eu já escutei isso, irmãos. E diz que aprendeu na igreja ainda. Aí eu fico me perguntando qual é a Bíblia que esses líderes usam para poder educar a vida espiritual das pessoas. Porque Deus está falando, o jejum que você come e bebe não é para mim. Esse jejum é para vocês. Então Deus está nos ensinando a como jejuar. Aleluia. É como eu já falei, existem classes de pessoas que existe algum grau de deficiência no seu organismo. Deus conhece porque foi Ele que fez o seu corpo, irmãos. Glória a Deus. Então não precisa ter medo, ficar com medo não. Senhor, eu tenho um problema com carboidrato, assim e tal. Deus, Ele entende você. Através do Filho dele, Jesus Cristo. Então esse jejum aqui que Deus estava cobrando era um jejum que o povo deixava de comer uma coisa para comer outra. Mateus Cruz, eu estou no jejum hoje, eu não quero churrasco não, mas se tiver aquela lasanha eu como, eu estou na graça. Que graça é essa? Que graça, Ô Maurício, Deus abençoe essa pizza, eu não quero não, mas se quiser pagar um hot dog duplo, eu estou na graça hoje, Aí o cristiano só vai fazer assim a roupa, ó. Só vai crescer na roupa do homem. Aí é propósito. Mas você, Daniel capítulo 3, quem vai dizer? Ofereceram a mesa da Babilônia para Daniel servir, não foi? Sim ou não? Aí Daniel falou o quê? Não, eu não quero me contaminar com as coisas que estão na mesa do rei. Porém, serve para nós durante 10 dias legumes. E aí, meu filho? Jejum ou não é jejum? Daniel jejuou, sim ou não? Segundo o que está escrito na Bíblia, viu? Aqui está dizendo que jejum é alimento e bebida também, que nós já aprendemos. Só que Daniel vai trocar a mesa do rei pelos legumes. Ele está jejuando sim ou não, se alimentando? Como é que você jejua se alimentando? Só se Daniel tivesse algum problema, fisiológico, de saúde e tudo. Mas a Bíblia diz que ele era perfeito, até porque para ficar na presença do rei eram selecionados os jovens, desde a parte intelectual até a parte da saúde, até a posição, irmãos. Para vocês terem uma ideia, para ser escravo dentro do castelo da rua dos outros, a pessoa tinha que ter uma postura diferenciada, só para vocês terem uma ideia. Aí Daniel vai comer legumes, ele está jejuando, se alimentando? Não, ele está no propósito. Ali é um propósito de não se contaminar. Aí a Bíblia diz que ao fim dos 10 dias, Daniel e seus amigos estavam mais gordos, comendo legumes. Já pensou? Você comer chuchu, cenoura, jiló, beterraba, quiabo. Aí aparece mais forte, mais gordo que um pouquinho mais, né? Come mais, né? Essas coisas gordurosas, né? Colesterol alto. Não, mas eu fui lá no X-Ban, o Ronaldo
Falou, não, missionário, vai lá lá que eu vou te abençoar o lanche. Aí fui lá, eu, minha esposa e o Dudu. Irmão, ele fez um lanche para mim lá. Se eu tivesse problema de colesterol, eu ia conhecer Jesus naquela mão, pensa no lanche. E outra, eu não cheguei nem a tomar café no dia, eu só fui almoçar. Porque o lanche era abençoado. Eu acho que tinha uma galinha inteira no meio daquele lanche. Não, tinha como morder o lanche. Meu Deus. Então, um jejum que agrada a Deus, irmãos, é aquele jejum que você não come e não bebe. Aí vai de cada um. Amém? Vai do propósito. Alguma pergunta? Rapidinho? Algum questionamento? Fala, você não entendi direito dessa parte assim. Pode falar, irmãos. A gente está aqui para aprender uns com os outros. Para encerrar, Joel capítulo 2, versículo 12. Sobe um pouquinho para trás, irmãos. Joel capítulo 2, versículo 12. Até o versículo 15. Qual o tipo de jejum que fala para mim também nesse tempo? Rapaz, eu já ouvi. Hã? Pastor Valdemir tirou uma dúvida comigo ali sobre oração. Se Deus recebe oração deitada. Biblicamente falando, sim, irmãos. Deus recebe sim oração deitada. Alguém pediu oração para você? Você pode orar deitado. Manda mensagem para a pessoa ali. Seja orada, seja versículo, seja um louvor. Vai falar algo com a pessoa. Amém? Deus ouviu a oração de Jonas dentro do bucho de um peixe. Quem encontrou? Joel capítulo 2. Deixa eu ver alguém no fundo aqui. Versículo 12, 13, 14 e 15. Olha a Bíblia. Quem encontrou aqui? Você vai chegar. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejum e com choro e com pranto, e rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em beneficência, e se arrepende do mal. Quem sabe se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção em oferta de manjar e libação para o Senhor vosso Deus. Tocai a buzina em Sião, santificai um jejum, proclamai um dia de proibição. Agora por quê? Rasgai o vosso coração e não as vossas. Isso é um costume da época, irmãos. As pessoas, em sinal de humilhação, eles tinham o costume de rasgar suas vestes, né? Só que Deus, conhecedor de todas as coisas, Ele sabe que tem pessoas daquela época, biblicamente falando, que estavam só rasgando as vestes. Porque quando você rasgava as vestes diante das pessoas, eles olhavam e falavam: ó, adiante de Deus, ó, Deus recebeu, né? Só que Deus estava vendo o coração das pessoas. Quando Deus envia Samuel para a casa de Jessé, quando Samuel entra dentro da casa de Jessé, que ele vê e abre e fala: eis aí o rei de Israel. Aí Deus fala com Samuel:
Não dá trabalho não, meu filho. Você vê a aparência. Porém, eu, o Senhor, vejo o coração. Então, irmãos, o rasgar as vestes é uma simbologia de estar na presença de Deus e Deus recebendo. Só que Deus está falando o quê? Não rasga suas roupas mais. Para de falsidade, para de hipocrisia, para de mentira. Deus quer ver verdade, Deus quer ver sinceridade, Deus quer ver testemunho. João 4,23. E o tempo é agora, e esta é a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Glória a Deus. Deus estava cobrando dos fariseus que ficavam nas esquinas fazendo longas orações, e porque estavam vestidos carregando a Torá debaixo do braço, se julgavam santos, pessoas perfeitas. E o próprio Jesus disse que nem os pais deles eles estavam honrando mais, irmãos. O que adianta então nós jejuarmos, consagrarmos, santificarmos e não honrar nem o primeiro mandamento com promessa, que é honrar pai e mãe? E Hebreus vai dizer para a gente ser obediente a quem? Aos nossos líderes. A palavra obediente ali está ligada à honra. Significa respeitar, ter reverência com a liderança. Vai chegar a campanha, vai campanha, vem campanha, vai campanha e nada. Não, tem alguma coisa de errado. Porque o mesmo Jesus de ontem é o mesmo de hoje. Aleluia. E será eternamente. Aleluia. Uma vez eu entrei numa casa com uma pastora, eu estava sentado. Aí eu estava conversando com o esposo, que o senhor já recolheu. E chegou uma mulher. Aí ela passou por mim, irmã Helene. Você está só conversando com o presbítero Antônio? Ela passou por mim. Pai senhor, passou, foi lá ficar mais a pastora na cozinha. Você sabe o que o Espírito Santo falou para mim? Ela vai vir te pedir oração, meu filho, mas não é para tu orar por ela. Eu falei, meu Deus. E fiquei quieto, não falei nada. Só pensei. Fala com ela então. Pastora, ela voltou, passou na nossa frente. Quando ela chegou na porta, ela virou, apontou o dedo assim para mim e falou: missionário, eu ia te pedir oração, mas uma voz chegou no meu ouvido e disse que tu não ia orar por mim porque o céu te revelou. Deus. Glória a Deus. Quando ela falou isso, irmãos, eu senti uma graça tão grande, eu me coloquei de pé e falei: assim que diz o Senhor desobediente, casa rebelde, volta para onde tu estava. Por causa dela, a mãe estava morrendo em depressão em cima de uma cama, porque não obedecia os seus pastores. Deus. Nós atraímos para nós maldição quando não honramos os nossos filhos. Eu nem sei porque eu estou falando isso. Meu Deus. Mas o que adianta nós jejuarmos, consagrarmos, orarmos, viemos para os ensaios, cultuarmos, a igreja está cheia, mas nós não amamos verdadeiramente os nossos líderes. Meu Deus. Não honramos os nossos pais, mãe. Deus, Ele não recebe. Glória a Deus. Não adianta. Pode ser o maior profeta da terra, o maior profetista, o maior pregador, cantor, pode ser quem for. Deus não recebe. Senhor da glória.
Então, irmãos, há alguma dúvida? Depois, se alguém, né, quiser mandar mensagem no privado, pode mandar. Dentro do grupo mesmo, pode mandar. Né? Eu vou parar o estudo por aqui, porque as horas já se foram. Né? Mas assim, o jejum é esse pouco de tempo que a gente aprendeu. Na verdade, tem alguns outros tópicos ainda. Né? Mas já são 13. Glória a Deus. Já são 13. Só sobre jejum. O que agrada e o jejum que não agrada ao nosso Deus. Aleluia. Alguma dúvida? Eu sei que tem, né? Uma dúvida, uma pergunta. Então, assim, só para finalizar, se eu estou obrigado com o Valdemir, um exemplo, eu pedir perdão, ele tiver jejum, Deus não agrada a Deus. Muito boa pergunta. Muito boa. Olha o que diz Mateus capítulo 5, se não me falha a memória, versículo 23. Que se a gente for ofertar e tiver de mal do irmão, é melhor que não oferte. Você imagina o jejum. A situação de Davi, apesar do lado de ser mais extraordinária, tem o mesmo valor do meu. Sim, não. Existe pecado na Bíblia. O único pecado de alto grau que nós encontramos na Bíblia é só um: blasfemar contra o Espírito Santo. A todos os outros tem perdão. Agora, contra o Espírito Santo, esquece. Pode viver na igreja o resto da vida, não vai para o céu. Blasfemar contra o Espírito Santo. Já vai encerrar. Vai encerrar, mais um. O que é blasfemar, irmãos, contra o Espírito Santo? Né? O que é você blasfemar contra o Espírito Santo? Existem alguns motivos, tanto da igreja tradicional quanto da igreja pentecostal. Né? Deixa assim. Então, assim, blasfemar é você ofender o Espírito Santo de Deus. Quando nós ofendemos, irmãos, o Espírito Santo de Deus, você pode entristecer ele, não tem problema. Somos da nossa natureza caída. Mas quando nós ofendemos o Espírito Santo, nada, é demônio. Jesus, quando estava fazendo a obra, chegaram para você e faz a obra, porque Beelzebul habita em você. Deus falou: vocês podem pecar contra o Pai e contra o Filho, mas nunca contra o Espírito Santo de Deus. Tem muita gente blasfemando, dizendo: olha lá o demônio usando, ó. Verdade. Olha lá o demônio usando o pregador, olha lá o demônio usando a pregadora. Ali é demônio. Um exemplo só. Uma serva do Senhor, uma mulher simples, de chinelo de dedo, num culto na Cidade do Fogo, cuja pastora presidente era Flor de Lis. Ela chegou para profetizar e falou: Deus me mostra que se tocar no seu casamento, você cai. O casamento dela já estava destruído. A Flor de Lis, antes de receber a palavra e falar: Senhor, onde eu estou errando, olhou para a irmã e falou: é demônio que está te usando. O resto da história nós já conhecemos. Acabou a família, acabou o ministério, o nome é sinônimo de vergonha no Evangelho até hoje. Tanto é que a igreja foi lacrada, fechada. 10 milhões de reais que estavam escondidos dentro da igreja sumiram só por uma blasfêmia. Que ela teve a ousadia de falar que quem estava usando a irmã naquela noite era o diabo e não era Deus.
Poucos meses depois, irmãos, um dos maiores escândalos que esse país já viu no meio cristão. A própria esposa tramou a morte do esposo. Só para vocês terem uma ideia. E o próprio filho de sangue foi quem matou. Então isso é blasfemar. Aplauda Jesus. Queridos, vamos embora. Irmãos. É coisa assim que, né? Boa essa palavra. Pastora Amélia, Deus abençoe. Irmão, acho que foi eu que me convidei para esse estudo, né? Ninguém me convidou, não. Não, eu vou terminar o estudo assim, assado. Mas eu não pode me convidar, não, irmão. Foi a primeira e última vez, viu? Porque eu já vi o estudo do pastor Wagner. Quem é alguém que lembra o estudo do pastor Wagner? Falando sobre o poder que era o nome santo de Jesus. Aí colocar o poder do sangue de Jesus. Forte. Pensa no estudo, irmãos. Do evangelista Marcos, Apocalipse 1, 1 a 18. Glória a Deus. Né? Do nosso Mateus Cruz, sobre Romanos. Eu assisti, irmão. Você não acha que eu estava lá em Luiz Eduardo, mas não estava acompanhando aqui os estudos? Estava assistindo. Nosso Diácono Wellington estava acompanhando lá, irmãos. Essas bênçãos aqui desenvolvendo, esses talentos sendo descobertos aqui. Glória a Deus. Eu me alegrava lá. E me alegra até hoje, vou continuar me alegrando, porque aqui é um celeiro de pastores, pastoras, missionários, presbíteros. Aqui é um celeiro de líderes, irmãos. Estão sendo preparados aqui, pessoas abençoadas. Então acompanhando lá. Amém, meu Deus. Bênção de Deus. Deus é fiel. E tem uma facilidade, né? Os dois vão botar todo mundo, né? É boa. Pastor Fábio é bênção. Glória a Deus. Se coloca de pé, irmãos, por gentileza. Vamos orar. Agradecer a Deus. Eu espero que você tenha entendido e aprendido um pouco sobre jejum. Né? Estamos aqui para aprender uns com os outros. Porque quando a gente vai passar um estudo, nós temos que estudar. Aleluia. Então fico feliz pela visita também do nosso evangelista. Ele fala ali, alegria, veio. Se veio de carro, vai me dar uma carona para ir embora, para vir de a pé. E o pior, eu errei o caminho. Fui entrar no caminho que o Ronaldo faz lá, do Leves, que é aquela viela. Fui parar lá embaixo na Jurema, irmão. Eu falei, meu Deus, onde é que eu estou? A vocação é uma pista agora, né? Aí achei a pista, saí lá embaixo da igreja Ágape. Eu falei, meu Deus, onde eu estou indo? 7h20, pai. Subi aquela ladeira correndo, irmãos. Cheguei aqui suando igual tampa de cuscuz. Eu falei, meu Deus, obrigado, pai. As pernas estavam assim, ó. Tremendo. Mas graças a Deus chegamos aqui. Você também chegou aqui nessa noite. Para a gente poder estar aprendendo a palavra de Deus. Senhor, nós louvamos, nós te glorificamos, ó Pai. Senhor, que o Senhor venha multiplicar as bênçãos sobre a vida da tua igreja, a tua noiva, a tua escolhida, a tua esposa, Senhor, nessa noite. Pai, nós sabemos que nós adoramos o teu nome quando nós ouvimos e aprendemos da tua palavra, o modelo de adoração também, Senhor. Pai, que o Senhor continue abençoando a vida da nossa irmã Joelma, que deu direção no culto de estudo dessa noite. Visita o esposo dela, o nosso irmão Marcos, ó Pai, que está de viagem a trabalho. Senhor, alcance aqueles que não puderam estar aqui nessa noite, abençoa da mesma proporção também. E os que estão aqui, que o Senhor leva debaixo da tua potente mão e dê um resto de semana abençoado. Humildemente, Senhor, eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém? Aplauda Jesus, irmãos.